Beleza. Gente, então, a crise colonial veio dos processos de vamos dizer assim, revoltas locais, né? Ora em Pernambuco, ora no Maranhão, ora em Minas, né? Ora em São Paulo, contra o autoritarismo de Portugal, contra as cobranças de impostos, né? No caso de Minas, a derrama, né? Que era a cobrança arbitrária de 100 arrobas de ouro por ano. E todas essas revoltas regenciais, ou melhor, desculpa, essas revoltas coloniais, foram culminando com o desgaste, né, do pacto colonial português no Brasil e as ideias iluministas, né, as ideias da Revolução Francesa e, por fim, as guerras napoleônicas contribuíram muito, então, para que o Brasil rompesse com Portugal e se tornasse uma nação independente. O fato do Brasil ter sido totalmente diferente da América Espanhola tem vários fatores, né? A América Espanhola não era centralizada, ela era dividida em vice-reinos, né? Vice-reino do México, vice-reino de Granada, vice-reino do Prata, capitania de não sei o quê, capitania de não sei o quê. Então, o Brasil era um território, primeiramente, eu tenho que entender que as cidades estão no litoral, então o interior do Brasil era basicamente desconhecido pelos portugueses, tá? Então, o que tinha no litoral, os portugueses controlavam primeiro a partir de Salvador, primeira capital do Brasil, depois a partir do Rio de Janeiro, segunda capital do Brasil. O interior era um lugar de bandeirantes, né, cara, de algumas expedições, mas ninguém tinha domínio sobre o interior do Brasil. Isso vai levar muito tempo. E Portugal conseguiu, durante 322 anos, vamos dizer assim, né, controlar duramente, autoritariamente o Brasil. Diferente da América Espanhola. Porque a América Espanhola foi dividida em reinos e grande parte desses reinos estavam submetidos, ora a espanhóis, né, chamados de metropolitanos, chapetones, né, ou... tem um outro nome agora. Que havia uma diferenciação clara, né, em quem era espanhol de quem não era espanhol, de quem era nascido na América descendente de espanhol, né, os famosos crioulos, como são conhecidos na elite da América Espanhola. E esse controle maior de Portugal sobre o Brasil criou essa condição, criou essa unidade, né, a ponto de tipo, conseguir manter o Brasil inteiro sem se separar. O Brasil deveria ter se separado em vários países e não se separou. Estou dando algumas das razões, tá? Uma outra razão, gente, muito importante, parece que não, mas ela é muito importante, são as universidades, tá? O Brasil esteve proibido de ter universidades até 1808, quando Dom João veio para o Brasil, até a vinda da família real. Então, ao contrário da Espanha, que já tinha dezenas, centenas de universidades, formando mais de 40 mil alunos no México, diversas regiões, Argentina, Paraguai, a América Espanhola, ela nunca proibiu a criação de universidades, pelo contrário, ela estimulou. E no Brasil não tinha universidade até a vinda da família real, até o início do século XIX. Isso mostra muito do porquê que nós não temos uma cultura acadêmica, né, uma cultura de formação intelectual valorizada. O país não valoriza a educação, né? Vocês veem a forma como as faculdades são tratadas, como os professores são tratados. De forma geral, a sociedade brasileira odeia livros, né? Ontem eu li uma matéria horrível. Tombou um livro, tombou um caminhão de livros numa rodovia, e aí abriu tudo, as caixas de livros caíram, e eram só clássicos, assim, eram livros extraordinários. E aí veio aquela galera já pra cima, porque toda vez que toma um caminhão na estrada, o pessoal já corre pra ver se é cerveja, se é iogurte, se é comida, tal, carne, né? E normalmente o pessoal rouba, pega as coisas e vai embora. E o motorista do caminhão ligou pra seguradora, né, e comunicou o que estava acontecendo e tal, falou, tem seguro? Tem. Então, cara, deixa a galera pegar, velho, porque o prejuízo pra gente pegar isso aí vai ser maior. Aí o motorista falou, galera, tá liberado, se vocês quiserem pegar livro aí e tal, fica à vontade. Aí a galera olhou e falou, o quê? Livro? Não, livro não, para, você é louco. Então vejam o desprezo que o Brasil tem por educação até os dias atuais. E o relato desse mesmo motorista que passou um carro com um cara lá que era super influente, um cara era empresário, tal, alguma coisa nesse sentido. O cara parou o carro para ver o que era, tal, porque ele viu que a galera tava querendo pegar, desceu do carro, olhou, viu que era livro, e aí o motorista disse que ele voltou pro carro falando com a esposa assim, vambora, é só livro. Tipo, você percebe que tanto as classes populares, né, as classes mais pobres, quanto as classes mais ricas no Brasil, até hoje,
tem aversão à leitura, aversão a estudo e tal. Infelizmente, gente, é uma característica brasileira herdada do período colonial. E o que tem a ver faculdade com fragmentação da Espanha, né, com divisão em vários países? As universidades tinham ideias próprias, e a maioria dos historiadores concordam que a maioria dos processos de independência dos países da América Latina foram feitos através das universidades. Né? Não estamos dizendo que eles eram revolucionários, né, tipo os franceses e tal. Não, eles não eram revolucionários, eles eram reacionários. Eram leais à Espanha, queriam um imperador ou um rei governando e tal. Mas eles tinham uma ideia já mais clara de separação, independência, algo que não teve no Brasil. O terceiro e último fator que levou o Brasil a ter se mantido um único território, gente, foi a vinda da família real. Quando Napoleão invadiu Portugal, em 1807, Dom João fugiu para o Brasil com 15 mil pessoas e trouxe o governo de Portugal para cá. E ele ficou 12 anos aqui, gente. Então, quer dizer, de uma forma geral, o Brasil se acostumou com a ideia de um rei, com a legitimidade do poder de um rei. E quando o Dom João foi embora para Portugal em 1820, ele deixou o filho dele, Dom Pedro I. E Dom Pedro I só deu continuidade ao que já existia, tá? Em um acordo com as elites de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas e outras províncias do Brasil, principalmente no sul, porque o norte não gostava de Dom Pedro. Na verdade, o norte não gostava de nada, né? O norte queria se separar mesmo. Norte e nordeste do Brasil foi uma das regiões que mais lutou para se separar do restante do Brasil e não conseguiu. Até porque as elites estavam mais interessadas em manter os próprios privilégios do que em uma revolução social, em uma mudança radical aí de governo e tal. Mas você pega Minas Gerais para baixo, todo mundo ficou leal a Dom Pedro, tá? Com alguma exceção, tal, né? Não vou falar que 100%, mas leais a Dom Pedro. E o Nordeste e Norte já algumas características diferentes, em geral, querendo se separar do Brasil. O que predominou foi a manutenção do território brasileiro, tá, com a independência. Tá? Então, Conjuração Mineira e Conjuração Baiana, vocês já estudaram, tá? Essa parte aqui a gente também já falou. Eu vou entrar agora em independência propriamente do Brasil, tá? A última grande revolta ou guerra civil, né, visando a separação do Brasil, foi a Revolução Pernambucana, tá? Ou Insurreição Pernambucana, se vocês quiserem falar. 1817, né? Pernambuco sempre querendo se separar do Brasil. Eles estavam insatisfeitos porque Dom João tinha criado o banco, né, Banco do Brasil, e tinha elevado muito a cobrança de impostos. E a região de Pernambuco estava empobrecida por conta da queda do preço de açúcar e tal. Então isso tornou a região uma região mais pobre. Todas as atenções estavam voltadas para o Sudeste, ora por causa do ouro em Minas e ora por causa do café, que começava a se tornar um produto importante em São Paulo. Tá? E aí os pernambucanos tiveram a ideia de proclamar uma república, inspiradas nos ideais da Revolução Francesa, e chegando ao poder, eles foram depois derrotados por uma repressão violenta imposta por Dom João VI, que nesse momento era o rei de Portugal. Tá? Em 1814 para 1815, depois da prisão de Napoleão, quando Napoleão foi preso, o Dom João, ele, atendendo aos pedidos da elite brasileira, ele elevou o Brasil à condição de Reino Unido de Brasil e Algarves. Então o Brasil já não era mais uma colônia, o Brasil já tinha se tornado, entre aspas, um país independente, um reino unido a Portugal. Isso após a prisão de Napoleão lá na Europa. O tempo passou e teve uma revolução de cunho burguês, liberal em Portugal, exigindo a volta de Dom João. Então essa revolta, chamada de Revolução do Porto, Revolução Liberal do Porto, 1820, ela implantou uma monarquia constitucional em Portugal, ou seja, o Dom João não seria mais um rei absoluto, ele teria que respeitar a Constituição, e ele teria que voltar para Portugal e recolonizar o Brasil, tá? Inclusive trazendo Dom Pedro de volta. A elite brasileira, a essa altura, mesmo não querendo uma grande revolução, uma grande guerra, entendia que o Brasil não podia mais voltar a ser colônia. Eles não queriam mais o pacto colonial, eles não queriam mais estar submissos a Portugal. E foi aí que uma série de grupos políticos do Brasil convenceram Dom Pedro a permanecer no Brasil e se tornar o imperador do Brasil. E por que, cara? Que eu vou me separar de Portugal e vou nomear um príncipe português.
Porque a elite brasileira, na verdade, ela escolheu isso como forma de manter a escravidão, como forma de manter a integridade territorial, como forma de fazer a população aceitar que tinha um governo legítimo no país. O medo da elite brasileira, segundo ano, era de que se eles mesmos fizessem a independência, exemplo José Bonifácio ou outro grande político da época, o medo era que a população em geral não reconhecesse esse governo. E aí começasse uma série de guerras e revoltas no Brasil, que inclusive levariam os escravos a uma revolta. O exemplo é Haiti. O Haiti foi uma independência feita por escravos. E o Brasil, nessa época, gente, tinha metade da população composta por negros. Então, o medo da elite brasileira era que uma república, algo mais revolucionário, despertasse na população um desejo de revolução. Então, esse foi o grande motivo da elite ter feito um acordo com Dom Pedro e proclamado um império constitucional sob o governo de Dom Pedro. Tá? E o 7 de setembro, proclamação da independência do Brasil, Dom Pedro, né, viajava aí do Rio de Janeiro a São Paulo, né, e passou por vários lugares do interior, né, Jacareí, passou por Mogi das Cruzes, depois foi para a cidade que hoje seria o centro de São Paulo, e às margens do Ipiranga ele proclamou então a independência, que é uma coisa bem fantasiosa, né, possivelmente ele não estava bonitinho daquele jeito que ele está no quadro lá do Museu Paulista, tá? Beleza. O que vai acontecer nesse primeiro reinado, galera? Lutas, tá? E negociações internacionais. Primeiro, o Norte e Nordeste não aceita, não reconhece a independência. Eles vão fazer uns 3 meses de guerra. Eles eram leais a Portugal e não queriam o governo do Rio de Janeiro. De forma geral, eles estavam mais acostumados, né, com a ideia de Portugal governá-los do que, por exemplo, né, vamos supor, o que a elite de São Paulo, o que a elite do Rio de Janeiro vai querer de mim na independência. Né? Então, os receios eram de que o governo do Rio de Janeiro fosse até pior do que Portugal, tá? Com Portugal eles já sabiam lidar, e com o Rio de Janeiro, será que vai ser a mesma coisa? Então acho que essa é a ideia principal, tá? Resistências independentes, né? Os portugueses obviamente lutam contra os brasileiros porque querem que Portugal continue mandando no Brasil, principalmente na região Norte e Nordeste, confronto entre as tropas portuguesas e as tropas brasileiras. Do Rio de Janeiro, Dom Pedro consegue mandar tropas e consegue apaziguar a situação. Tá? 24, o primeiro país a reconhecer a nossa independência foram os Estados Unidos da América. Por quê? Né? Porque eles queriam que a Europa se afastasse do continente americano. Então os Estados Unidos estão de olho já na América Latina, no Brasil e tal, como uma futura grande potência. Os Estados Unidos ainda não eram uma grande potência, mas estavam caminhando para isso. E a doutrina da época era América para os americanos, né? A doutrina Monroe, onde eles não queriam mais que os europeus interferissem nos negócios domésticos da América, porque eles mesmos queriam se tornar aí um guardião do continente americano. Guardião no sentido imperialista, né, de domínio da América. Tá? Em 25, o México reconhece a independência do Brasil. O México fez a independência antes de nós, se tornando um império, né, Império Mexicano. 1825, Portugal reconheceu a independência do Brasil mediante um pagamento de uma indenização. Então, para Portugal reconhecer a independência do Brasil, nós pagamos 2 milhões de libras para Portugal. Olha que fofo, né? A gente fica independente e já fica endividado ao mesmo tempo. O Brasil não tinha dinheiro, né? Várias dificuldades financeiras. Quem resolveu essa parada, como sempre, foi a Inglaterra. A Inglaterra emprestou dinheiro para o Brasil e o Brasil pagou uma indenização para Portugal reconhecer a independência do Brasil. E em 1826, a Inglaterra reconheceu a independência do Brasil, só que desde a nossa independência, a Inglaterra já pressionava pelo fim da escravidão. Por que os ingleses eram bonzinhos? Não, porque os ingleses estavam fazendo a Revolução Industrial e eles queriam vender mercadorias. Como escravo não tem salário, escravo não consome. Então não era por razões humanitárias, mas era por razões liberais, liberalismo econômico, a ideia de que todo mundo tem que ter um salário, porque a economia precisa girar, tá? Então os ingleses estavam desinteressados pela escravidão já fazia algum tempo, né? Já tinham abolido a escravidão nas suas colônias e estavam pressionando para que o Brasil, que era o país que mais tinha escravos no mundo, o Brasil foi a região que mais comprou negros em toda a história da escravidão, 4,8 milhões de negros, até mandei uma imagem para vocês agora no WhatsApp, para vocês já, né, pensarem um pouquinho nisso. E
o Brasil vai ficar empurrando com a barriga, fazendo um monte de lei para inglês ver, tentando, sabe, de todo jeito atrasar o fim da escravidão, porque a elite brasileira era uma elite extremamente conservadora e que não estava interessada em mudar o sistema produtivo do trabalho escravo para um trabalho assalariado. Isso vai levar bastante tempo, vai começar lá em 1850, com o fim do tráfico de escravos, até a assinatura da Lei Áurea, né, que é a abolição final, então, da escravidão no Brasil, em 1888. Bom, a Constituição que vai dar origem à primeira Constituição brasileira, ela já foi ali um tapa na cara da elite das províncias do Brasil. Por quê? A ideia das elites do Brasil era que Dom Pedro fosse apenas um símbolo, que Dom Pedro fosse um governante que todo mundo olhasse para ele e falasse, ó, o Brasil tem um imperador, né? Mas, de fato, o que a elite brasileira queria era a autonomia, era que as províncias do Brasil pudessem, obviamente, se autogovernar. E Dom Pedro fosse apenas ali um símbolo, né, um controlador ali do poder nacional. O que aconteceu foi o contrário. Dom Pedro se mostrou um cara autoritário, se mostrou um cara absolutista, e ele mandou os deputados embora, ele dissolveu a Assembleia Constituinte, e ele convocou ali 10 pessoas da influência dele, da confiança dele, e ele mesmo promulgou uma primeira Constituição para o Brasil em 1824. Nessa Constituição, que só existiu aqui, é ridículo como o Brasil destoa, né, do restante do mundo, inclusive da América Espanhola, é que o Brasil não tinha 3 poderes, né, executivo, legislativo e judiciário. O Brasil tinha 4. Executivo, legislativo, judiciário e poder moderador. E o que é esse bendito desse poder moderador? Segundo, era o poder ilimitado do rei, ou seja, o imperador podia vetar uma lei, ele podia escolher os presidentes das províncias, ele podia escolher os membros da Igreja Católica que governariam ao seu lado, ele poderia dar o monopólio de um determinado produto para alguém, enfim. O poder moderador é um poder ilimitado que fazia do imperador um rei absolutista, ou seja, tinha poderes supremos. Tá? E o Brasil, muito injusto e muito desigual, um país de escravos, né, automaticamente cria na Constituição um voto que exclui 90% da população, o voto censitário. O voto censitário significa que, para ser eleitor, você precisaria ter 100 mil réis de renda em comércio, fazenda, e para ser candidato a alguma coisa, 400 mil réis. Não podia ser judeu, não podia ser negro, não podia ser estrangeiro, né, de outro país, para ser candidato, tá? Tô querendo dizer. E não podia ser mulher, tá? As mulheres não estavam citadas nessa Constituição, mas era uma sociedade tão machista que ninguém nem cogitava falar de mulher votando, tá? Muito menos concorrendo a algum cargo. Por isso que eu falo da Maria Leopoldina, né? Porque ela foi uma mulher extraordinária, melhor que todos esses escrotos, né? E foi, infelizmente, tentaram anular ela da história, vamos dizer assim, tá? E o voto censitário, então, significa, em tese, segundo ano, que só vota quem tem dinheiro, só se candidata a deputado ou outro cargo quem tem dinheiro. Tá? 90% da população, que nessa época tinha 5 milhões de habitantes aproximadamente, não participa de absolutamente nada. Assiste a tudo bestializado, como diz o Boris Fausto. Tá? Não sabe o que está acontecendo. Ah, o político lá ganhou. E o voto não era direto, era um voto indireto. Então, os eleitores votavam num corpo de governo, num grupo de pessoas que elegia o candidato. E para cargo de senador, segundo senador, era o próprio Dom Pedro que escolhia, através do poder moderador. Então, Dom Pedro ia lá e falava, ó, a Júlia e a Maria Eduarda são as senadoras aqui de São Paulo. E a partir do momento que Dom Pedro escolhesse a Júlia e a Maria Eduarda, que não iria acontecer, porque era um cargo muito bom, ganhava-se muito dinheiro, assim como se ganha hoje, né? Um senador vive com uma renda de salário, né? 37 mil reais por mês, fora os benefícios. Então, imaginem que era um cargo assim, quase de rei, se assim podemos dizer. Né? Resumindo, essa Constituição foi uma bosta. Tá? Dom Pedro ferrou o Brasil, a elite brasileira ficou extremamente contrariada, porque a famosa autonomia das províncias não veio. Dom Pedro mandava nas províncias através do Rio de Janeiro.
E o que aconteceu? Guerra, né? O Norte e Nordeste não gostou desse autoritarismo de Dom Pedro e fez uma guerra, né? Uma guerra civil chamada Confederação do Equador, no mesmo ano da Constituição, 1824. Insatisfações, reivindicações de influência de ideias liberais. Eles queriam um regime republicano federalista, né? E os líderes dessa confederação foram o Frei Caneca e o Cipriano Barata, que eram maçons, tá, gente? A maçonaria era muito influente nesse período, tá? Tanto no processo de independência, república, conjuração baiana, confederação do Equador, insurreição pernambucana. As lojas maçônicas, elas estavam diretamente ligadas às ideias de derrubar a monarquia, de implantar um governo mais moderno, mais parecido com os Estados Unidos e tal, né, com as ideias da Revolução Francesa e tudo mais, tá? Expansão do movimento para as províncias vizinhas, enfraquecimento do movimento e com divisões internas. Por que que esses movimentos nunca deram certo? Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Insurreição Pernambucana e Confederação do Equador. Porque as elites pulavam fora. Os fazendeiros, mesmo a galera que tinha dinheiro, que podia fazer alguma coisa contra, ficava com medo de que os escravos se revoltassem, de que o povo se revoltasse. Então, com medo de uma mudança social muito drástica que pusesse em risco os privilégios que essa elite tinha, eles acabavam apoiando o Império, apoiando o Rio de Janeiro. Tá? Traíam a própria Revolução, traíam o próprio Estado para manter os privilégios e manter ali as suas regalias. Tá? E, por fim, nós vamos ter alguns motivos que vão levar o fim do primeiro reinado, tá? Já acabando então essa primeira parte. Motivos do desgaste da imagem de Dom Pedro. Dom Pedro, gente, vamos entrar no acordo. Dom Pedro era um bundão, tá? Ele não deu autonomia para as províncias, era autoritário, fechou a Assembleia, impôs a Constituição, fez repressão violenta à Confederação do Equador, não quis ouvir ninguém, era um tirano, né? O atual Uruguai, né, o país que vocês conhecem aí chamado Uruguai, no sul do Brasil, pertencia ao Brasil, era território brasileiro, chamado de Província da Cisplatina. Em 1825, com a ajuda da Argentina, eles pegaram em armas e lutaram contra o Brasil, a famosa Guerra da Cisplatina. Em 3 anos de guerra, eles venceram o Brasil, se separando e formando então o atual Uruguai. Isso fez com que o governo brasileiro gastasse muito dinheiro, então o Brasil ficou endividado por causa dessa guerra, e a derrota contra os uruguaios fez a imagem de Dom Pedro, obviamente, ficar ainda pior. Em 1825, morreu Dom João, lá em Portugal, pai de Dom Pedro, né? E aí, quando morreu o Dom João, acho que o Dom Pedro pensou assim, pô, que merda, hein, mano? Agora eu sou imperador do Brasil, não posso nem ser o rei de Portugal. E aí, ao invés dele aceitar que dói menos, ele falou assim, não, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar minha filha no meu lugar, Maria da Glória, que era o nome da filha mais velha de Dom Pedro. Só que, na linha sucessória, o trono seria do irmão mais novo dele, Dom Miguel. E aí, ao invés de apoiar o irmão, tal, falar, pô, tamo junto, não sei o quê, vamos governar essa bosta, tal. Não. Ele foi e falou assim, Dom Miguel, você não vai ser rei bosta nenhuma, quem vai ser rainha vai ser a minha filha. Aí ele se envolveu com Portugal, querendo pôr a filha dele no trono, e a galera no Brasil ficou mais puta ainda, porque, afinal de contas, o cara tava fazendo muita cagada, tá? E gastando dinheiro público do Brasil com problemas portugueses, tá? Essa é a famosa preocupação com a sucessão do trono de Portugal, tá? Crise econômica, não precisa dizer que tudo isso gerou uma enorme crise econômica, o Brasil já não vinha bem desde a independência, né? Só piorou. E o agravamento da crise política também aconteceu, isso cai na prova às vezes, não sempre mais cai. Tinha um jornal no Rio de Janeiro, em São Paulo, acho que um jornal em São Paulo, que atacava a imagem do Dom Pedro, chamava ele de tirano, autoritário, o cara era um lixo e bababá. E o dono desse jornal chamava-se Líbero Badaró, que hoje é uma das ruas mais famosas do centro de São Paulo. E ninguém sabe quem foi, mas mandaram matar o Líbero Badaró. E aí, o assassinato de Líbero Badaró foi mais um escândalo político que manchou a imagem de Dom Pedro. Porque tudo indicava que ele que tinha mandado matar, ou alguém da confiança dele, é que tinha matado ali o jornalista. Tá? E em 1831, a famosa Noite das Garrafadas, que foi uma guerra entre portugueses a favor de Dom Pedro e brasileiros contra Dom Pedro no Rio de Janeiro, depois de uma viagem que Dom Pedro voltava de Minas para o Rio. Os portugueses e brasileiros se enfrentaram, tá? Os portugueses a favor e os brasileiros contra, e foi uma pancadaria total, foi um baile funk desgraçado. E ali Dom Pedro não aguentou a pressão e falou, meu, na boa, vou abdicar.
E aí Dom Pedro abdicou ao trono em favor do seu filho, Dom Pedro de Alcântara, que viria 9 anos depois se tornar o Dom Pedro II. Ele tinha 5 anos de idade, então ele não podia ser rei, não podia ser imperador. Dom Pedro abdica e fala, ó, meu filho é o herdeiro do trono, eu tô voltando para Portugal, vou deixar meu filho aqui no Brasil, e quando ele completar a maioridade, ele vira o imperador. É uma coisa muito louca, né? Imagina que você larga o seu filho com 5 anos, volta para a Europa e fala, não, meu filho vai ser o imperador aí e tal, cuida dele. Falou, um abraço. Ó, troca a fralda, hein, por favor. Então é uma coisa meio nada a ver também, mas enfim. Dom Pedro fica com 5 anos de idade, um menino, Dom Pedro, e de 1831 a 1840 nós vamos ter o período regencial. O que é período regencial? Na ausência do imperador, o regente governaria. Quem seria o regente? Um deputado, um senador, um político influente, ora liberal, ora conservador, ora mais a favor da monarquia, ora mais a favor de um governo mais livre, mais autônomo. Serão aí alguns regentes que nós vamos estudar nas próximas aulas, tá? Que vão governar o Brasil de 31 a 40, quando temos o golpe, que na verdade não foi golpe, né? Foi escolha da maioridade, em que Dom Pedro II vai assumir o império com 14 anos de idade, tá? Esses detalhes eu vou entrar mais firme nas próximas aulas, porque nós não temos mais tempo. Gente linda, me fala se tá dando para entender, por favor. Tá sim, prof. Beleza, Carol, você, só vi você no dia do drive-thru, depois nunca mais, né? Verdade. E aí, como é que tá a vida? Ah, tá tudo certo. E aí? Tudo certo, beleza. Gente, Bom. é isso. Eu vou postar depois dessa aula para vocês. Eu tô gravando as aulas para poder, de repente, ajudar aquele aluno que, de repente, perdeu alguma coisa.